noite. Meu nome é Gabriela Espósito e eu estou aqui na Semana Jurídica Online, junto com o professor Fred Didier Júnior, que vai falar sobre as interações do novo CPC com outras fontes de norma processual. Durante toda essa semana, até amanhã, na verdade, nós vamos ter professores que vão falar sobre outros assuntos, como o professor José Sodero, que vai falar amanhã, na quinta-feira à noite. Mas hoje, na nossa mecânica, teremos 1h30, junto com o professor Fred Didier Souza, que vai falar sobre as interações do novo CPC com outras fontes processuais. Vamos lá, professor. Beleza? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Primeiro, queria dizer da minha satisfação de estar ao lado de Gabi, ou Gabi, ou Gabinha, ou professora Gabriela Espósito, que é uma jovem processualista pernambucana, que inclusive já foi atriz, um talento das artes nacionais, e agora veio para a Bahia, resolveu se mudar para cá, não sei, razões desconhecidas a trouxeram para Salvador, e ela já se estabilizou aqui, já é professora da Universidade de Salvador, uma das maiores universidades da Bahia, e está se habilitando para ser aluna do mestrado da Universidade Federal, talvez sob minha orientação, ou então sob a orientação da professora Paula, enfim, assim que abrir a vaga ela vai decidir o que ela vai fazer. Hoje ela vai ser a âncora, vai participar comigo desse nosso encontro, dessa nossa conversa, sempre fazendo perguntas, provocando debate sobre um tema, que foi esse tema que eu escolhi, que é um tema que tem sido objeto, e a própria Gabi sabe disso, tem sido objeto das minhas reflexões nos últimos meses. Eu tenho pensado muito sobre como é que vai ser esse diálogo, ou como é que deve ser esse diálogo entre o CPC e as outras fontes de norma processual, as outras tantas. A gente sabe que o CPC ele é a principal fonte de norma processual, não há dúvida quanto a isso, mas também não há dúvida de que há outras inúmeras fontes de norma processual. E é preciso pensar como se dará esse diálogo entre a fonte principal, que é o CPC, a fonte de onde jorram quase todas as normas processuais, ou pelo menos as normas processuais mais importantes do Brasil, com outras fontes que estão em outros lugares, vêm de outras entidades legislativas e muitas vezes dizem respeito a outras áreas do direito. Então, essa é a minha proposta, apresentar um painel, um panorama com essas interações do CPC com as outras fontes de norma processual. E, para isso, eu gostaria de estabelecer uma premissa, que é uma premissa de ordem histórica. Premissa de ordem histórica. E, Gabi, fique sempre à vontade para poder me perguntar se você quiser. E o pessoal da produção, sempre que Gabi for perguntar, corta para ela faz a pergunta. Então, fiquem de olho aí, fiquem de olho nela. Então, vamos prosseguir. Qual é a premissa que eu quero levantar com vocês para poder começar a trabalhar? Eu quero dar uma notícia histórica deste código. Porque esse código realmente ele é um acontecimento legislativo estranho na história do Brasil, com muitas peculiaridades. E a primeira grande peculiaridade é que esse código é o primeiro código, qualquer que seja a matéria, é o primeiro código que foi gestado e parido durante a democracia. Nenhum outro código, de nenhum outro momento da nossa história, foi gerado e parido dentro de um ambiente democrático. Os códigos, eles historicamente são muito mais facilmente elaborados e aprovados em regimes mais duros, em regimes com menos diálogo. Em regimes com diálogo democrático, ou com debate democrático mais intenso, é muito difícil aprovar uma lei tão grande, tão volumosa, como é o Código de Processo Civil, uma lei tão grande. Tanto é verdade que durante a tramitação do Código na Câmara dos Deputados, ou no Congresso Nacional,
que é uma tramitação que durou mais ou menos 4 anos, 4 anos e meio, não havia, vejam que coisa, não havia quem, dentre os funcionários da Câmara dos Deputados, quem tivesse memória de como se processa um código. Quer dizer, não se sabia como se processava um código, porque ninguém sabia isso, não existia essa memória. Você vê, a última vez que tinha tramitado um código na Câmara foi em 84. 84. Vocês imaginem, não tinha mais funcionário que cuidava do assunto. E por que eu estou dizendo isso? Porque sendo um código produzido democraticamente, o primeiro da história, sendo um código pós-Constituição de 88, acabou esse código tendo uma característica que é a seguinte: inúmeras propostas legislativas de alteração do sistema processual e até de temas correlatos aproveitaram a oportunidade do código, a oportunidade de uma lei, de um projeto de lei tão grande, tão volumoso, aproveitaram aquela grande locomotiva que era o projeto de lei do código e começaram a ser anexadas ao código essas ideias, esses projetos de lei que buscavam alterações no direito brasileiro em assuntos correlatos ao processo. Começaram a se acoplar ao código. Não é por acaso, meus caros, e percebam isso, que esse código tem um pedaço dele dedicado à mediação e conciliação. Se vocês pensarem bem, mediação e conciliação não eram para estar no Código de Processo Civil, se você for bem rigoroso. Mas estão. Por quê? Porque embora não sejam propriamente matéria de processo civil, indiscutivelmente é correlato ao processo civil, na medida em que é também uma forma de solução de conflitos. Então o que é que fizeram? Aproveitaram um grande projetão, que era o projeto do CPC, e colocaram lá dentro a parte da mediação e conciliação. Parte essa que poderia tranquilamente ter sido destacada e ter virado uma lei avulsa. Como, aliás, virou, né? Se vocês perceberem, tempos depois, a Lei 13.140, que é uma lei publicada logo depois do novo Código, a Lei 13.140 é a lei da mediação, que traz exatamente boa parte daquilo que já estava no CPC. Porque qual era a ideia dos caras? Vamos fazer uma lei da mediação, mas vamos aproveitar que tem o CPC aqui, vamos embutir também no CPC as coisas para ver qual é que sai primeiro. E acabou saindo o CPC primeiro, veio a lei depois. Lei essa no mesmo espírito do CPC. Um outro exemplo do que eu estou dizendo é com a regulamentação da atividade cartorial. Vejam, meus caros, que no Código de 73, os serviços notariais, os serviços de tabelionato e registro de imóvel, praticamente não eram mencionados no Código. Eles praticamente não eram mencionados. Na versão original de 73, eles não eram mencionados. Eles foram sendo mencionados à medida que o Código de 73 ia sendo alterado. E não é por acaso que a Lei de Registros Públicos é a lei de 73 também, junto com o Código de 73. Então, o próprio Código de 73 ele não estava muito ligado com a questão dos registros públicos. Pois bem, o Código Novo, diferentemente, é um código que não só supõe a existência de um vasto serviço notarial e de registros no Brasil, como em inúmeras passagens prestigia esse serviço e regula esse serviço. Ora, esses dispositivos do Código sobre atividade cartorial são dispositivos que poderiam vir numa legislação extravagante, legislação dos cartórios. Mas por que vieram dentro do Código? Vieram dentro do Código por essa razão histórica. O Código, como um grande projeto legislativo, uma grande locomotiva, um grande rio, o Amazonas, um rio Amazonas, e os afluentes legislativos iam chegando a esse rio, transformando o Código numa lei, uma lei com diversas nuances, uma lei que se preocupa com coisas que aparentemente não deveria um código se preocupar. Um outro exemplo, e eu encerro essa introdução,
diz respeito à cooperação internacional. Vejam, meus caros, no Brasil nós não tínhamos uma lei que regulamentasse a cooperação internacional. A cooperação entre autoridades brasileiras e autoridades estrangeiras. Não havia. Ora, seria muito interessante que houvesse uma lei sobre isso. Uma lei que disciplinasse essas coisas. Mas não há. E aí o que é que aconteceu? Aproveitaram o CPC. Como isso está de algum modo relacionado ao processo, porque envolve cooperação entre juízes, aproveitaram o CPC e colocaram num pedaço do CPC, num pedaço inclusive grande do CPC, com 18 artigos, a regulamentação da cooperação internacional. Que tranquilamente poderia ser, você poderia extrair essa regulamentação da cooperação internacional, lá dos artigos 22 a 41, você podia extrair isso e publicar numa lei avulsa. Mas não, está dentro do código. Então esse código é um código que nasceu dialogando com o direito brasileiro. Ele não é um código que é isolado, insulado, um código que só pensa o processo civil e acabou. É um código que nasceu com um espírito de diálogo com o direito brasileiro que eu, particularmente, não conheço de outra lei. Não conheço de outra lei. É a lei que mais conversa com as outras leis do direito brasileiro que eu conheço. E isso foi o que me despertou. Essa contingência histórica foi o que me despertou para esse problema, que é o problema das interações do CPC com essas outras fontes do direito brasileiro. Então, essa foi a razão histórica. Feito isso, quer dizer, apresentada a razão histórica, por que eu tenho escolhido esse tema e por que eu estou me preocupando com isso, vamos começar a nossa conversa tratando das relações entre CPC e a Constituição. CPC e a Constituição. Por que eu vou estabelecer essa primeira interação com uma interação para cima e não para o lado? Quer dizer, é um diálogo para cima. Quer dizer, como o CPC dialoga com a Constituição? Vejam, dizer que o CPC estrutura o devido processo legal e, portanto, regulamenta a Constituição, dizer que o CPC é um regulamento da Constituição na medida em que é um regulamento do devido processo legal, é uma lição antiga e que diz muito pouco. Eu não partiria para poder conversar com vocês sobre esse assunto se fosse para dizer isso. O Código de Processo Civil é uma lei que regulamenta as garantias constitucionais processuais. Isso é pouco. Eu quero apresentar duas nuances dessa relação entre processo e Constituição, o CPC e a Constituição, duas nuances que não são muito claras, não são muito óbvias. A primeira nuance é a nuance das chamadas normas clone. Das chamadas normas clone. O que é isso que eu estou chamando de norma clone? E é bom que vocês saibam que norma clone não é uma designação que eu inventei. Não foi um apelido que eu inventei. Norma clone é um apelido, né? Claramente um apelido, que foi inventado pelo STJ. Esse problema é um problema velho. O que é a chamada norma clone? A norma clone ocorre quando uma lei, no caso do CPC, uma lei, ela repete o texto da Constituição. A lei repete o texto da Constituição. Ora, se o texto da Constituição é repetido pela lei, surge um problema. Que é o problema de saber o seguinte: se você não observar aquele texto, se você não observar aquela norma, você não está observando a Constituição ou a lei que repetiu a Constituição? Isso é um problema. Esse problema tem uma questão prática importante, que é a seguinte: se você desobedece aquele comando
comando previsto na Constituição e reproduzido pela lei, você está desobedecendo uma norma constitucional e, portanto, cabe recurso extraordinário? Ou você está desobedecendo uma norma legal e, portanto, cabe recurso especial? Esse problema das normas clone, com o CPC de 2015, ele atingiu quase que o exagero. Ou, para usar uma palavra mais pedante, atingiu o paroxismo. Porque o código, ele em diversas passagens, inúmeras passagens, coisa que não acontecia no Código de 73, até porque o Código de 73 era um código da Constituição de 69, que é uma Constituição outorgada. O CPC de 2015, ele em diversas passagens, simplesmente reproduz o texto da Constituição. Pega o texto da Constituição e reproduz. É o que acontece, por exemplo, no artigo 3º, no artigo 11, nos artigos da Defensoria Pública, Ministério Público e Advocacia Pública, em que a cópia das previsões constitucionais do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública, cópia. Nesses casos todos, nós temos normas clone. E aí, quando isso acontece, há um rebaixamento da norma, quer dizer, a norma que era constitucional vira legal porque o código a repetiu? Não, meus caros, não há rebaixamento algum. Em casos assim, a norma é uma norma constitucional. E funciona aqui a relação, é uma relação parecida com a que existe entre o ventríloco e o boneco. O ventríloco e o boneco. O boneco está aqui mexendo a boca. Mas quem fala é o ventríloco. Quem fala é o artista. Aquela voz que você pensa sair do boneco, na verdade é a voz do artista. Ora, a Constituição é ventríloca. A lei é o boneco. Nesses casos, a lei está falando uma norma constitucional. Está replicando uma norma constitucional. A lei aqui é meramente um veículo condutor ou uma boca da Constituição. Não há norma nova intermediada pela lei. É a norma constitucional através da lei. Isso é muito importante do ponto de vista prático. Porque, conforme eu disse, nesses casos, uma eventual violação é uma violação à norma constitucional. Quer ter uma dúvida? Sobre esse tema, a gente sabe que pelo que o senhor está falando, que a norma, mesmo estando no Código de Processo, ela vai ter um status constitucional, apesar de ser uma mera repetição do texto constitucional. Mas muitos perguntaram sobre a importância dessa repetição. Qual seria a importância de nós termos uma repetição do texto constitucional com status constitucional no Código de Processo? É uma excelente pergunta. No meu modo de ver, a importância é publicitária e pedagógica. Quer dizer, você tem uma importância publicitária que é a seguinte: ao fazer isso, você, ao reproduzir o texto constitucional em outra lei, você espalha a boa nova, né? É o evangelho. É o evangelho constitucional. Você espalha a boa nova. Quer dizer, aquela ideia da Constituição vai sendo disseminada e vai sendo incorporada com mais facilidade. Então tem um aspecto publicitário. E tem um aspecto pedagógico. Um aspecto pedagógico que pode ser muito bem visualizado no artigo 1º do Código. Vamos colocar aqui o artigo 1º para o pessoal ver. O artigo 1º para o pessoal ver que vocês vão ver que é um artigo de cunho pedagógico. Olha o que ele diz. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa, observando as disposições desse Código. Ora, por que no artigo 1º do Código, ele resolveu dizer o seguinte: ô seu juiz, antes de ler os outros artigos, você que está pegando aqui esse Código, o primeiro artigo é para dizer o seguinte: antes de ler os demais, saiba que tudo mais que você vai ler, você tem que ler à luz da Constituição. Primeiro você lê a Constituição, depois lê o Código. Veja o que esse artigo 1º faz. Ele manda você dar um passo um marcha ré, você está empolgadaço para poder ler o Código. Empolgadaço, chegou para ler o Código. Aí o Código diz assim: não, pare, volte e lê a Constituição, depois você vê o Código. É isso que ele faz. O que é isso? Pedagogia.
Portanto, um modo de você educar. Educar juridicamente. Então, essas são as duas importâncias. A publicidade e a educação. Então, essa é a primeira relação estranha ou inusitada que eu posso estabelecer entre o Código e a Constituição, que é a relação de ventríloco, relação boneco e ventríloco. A segunda relação é mais controversa ainda. Acho, inclusive, que Gabi, toda vez que eu falo disso, ela fica meio bolada. Que é o seguinte, vou dizer, é um pouco assim, é um pouco estranho o que eu vou dizer agora, vocês podem se assustar, mas eu estou convencido, absolutamente convencido do que eu estou dizendo. Reparem bem, meus caros. Eu entendo, quer dizer, eu não, né? Eu parto da premissa de que a norma jurídica é o resultado da interpretação dos textos normativos, dos comportamentos humanos, dos fatos. Quando eu interpreto esse conjunto de elementos textuais e não textuais, os textos normativos, os comportamentos humanos, os fatos, eu interpreto tudo isso. Ao interpretar tudo isso, eu produzo a norma, portanto a norma é resultado da interpretação. Se eu parto desse pressuposto, que é um pressuposto hoje bastante tranquilo, mesmo para aqueles que têm uma visão mais tradicional, se eu parto desse pressuposto, eu entendo que o texto da Constituição, ele pode ser reinterpretado com o tempo. O mesmo trecho da Constituição, interpretado em 1988, pode agora ser reinterpretado. Exatamente porque a norma, que é o que resulta da interpretação do texto, a norma, como produto da interpretação, ela não prescinde de um contexto histórico, de um contexto cultural, de um contexto social para ser produzida. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, meus caros. Eu defendo isso, e vou dar alguns exemplos. Eu defendo que o Código de 2015, ele implica a reinterpretação de textos da Constituição, que passarão a ter um novo sentido. Vejam, textos da Constituição interpretados de uma determinada maneira, pós-código, poderão ser interpretados de outra. Aí você vai pensar, Fred, você está dizendo que o código revogou a Constituição? Não tem nada a ver com revogação. O código é um acontecimento legislativo que implicou, ou que pode implicar, uma recompreensão da Constituição. A Constituição é a mesma, mas será recompreendida. Isso é muito fácil de vocês perceberem, meus caros. Por que em 1988 as pessoas liam a Constituição e não viam lá a tutela de uma relação homoafetiva? E 20 anos depois, vendo a Constituição, viam lá a homoafetiva como uma relação de família? Por que a Constituição americana era interpretada como se proibisse, ou melhor, como se permitisse a escravidão, e tempos depois passou a ser interpretada como se proibisse a escravidão? Como é que a Constituição americana era interpretada como se proibisse o aborto, e tempos depois foi interpretada como permitindo o aborto sob certas circunstâncias? Então, os textos estão aí para isso. As mudanças mudam o sentido dos textos. Eu dou um exemplo, que é um exemplo, assim, eu não consigo ver um exemplo melhor do que esse, que é o da placa proibida a utilização de biquíni. Proibida a utilização de biquíni. Essa placa. Perceba que essa placa, se lida nos anos 50, no Brasil, ela significaria certamente que você teria, Gabi, por exemplo, quisesse ir para a praia, teria que ir de maiô ou vestido. Essa mesma placa, hoje, na mesma praia, onde essa placa estava aposta na década de 50,
Hoje, se Gabi fosse para lá, ia tomar um susto, por dica que é, ia tomar um susto, ia dizer, não, aqui não dá, aqui, essa praia aqui é de nudismo. Essa praia aqui é de nudismo. Não pode. Eu estou errado, Gabi? Você ia interpretar que é a praia de nudismo. Veja a mesma placa. Só que como o contexto é outro, a interpretação daquele texto é outra. Isso pode acontecer. A relação entre o texto e o sentido dele é uma relação dinâmica, mutável e permanente. Constituição, ela é permanentemente interpretada. E uma coisa que eu li em Humberto Ávila, que realmente me impactou, Ávila diz isso no livro dele, Teoria dos Princípios. Ele diz, olha, perceba que a relação entre Constituição e normas infraconstitucionais não é uma relação unidirecional. É uma relação circular. Muitos trechos da Constituição só fazem sentido se você ler a lei. Você só vai saber o que é coisa julgada lendo a lei. Mas a coisa julgada está lá na Constituição como inatingível por lei superveniente. Lei superveniente não pode atingir coisa julgada. Está lá isso dentro da Constituição. Agora, o que é coisa julgada? É a lei que vai dizer o que é coisa julgada. Portanto, é a lei que vai concretizar o comando constitucional, ou vai fazer com que você entenda o que significa aquele comando constitucional. Pois bem, onde é que eu quero chegar? Eu já disse que, na minha opinião, o código ele implicará mudanças de compreensão do texto constitucional. No meu modo de ver, o código implicará mudança de compreensão do texto constitucional. E uma dessas mudanças é o conceito de causas decididas. O conceito de causas decididas, que é o para o cabimento do recurso especial ou extraordinário. Vejam o que diz o artigo 102, inciso 3 da Constituição. 102, inciso 3. Compete ao Supremo julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas. Isso é um termo constitucional antigo. Causas decididas. Pois bem, o que sempre se entendeu sobre causa decidida? Câmara em mim. O que sempre se entendeu sobre causa decidida? Causa decidida é caso decidido. Causa decidida é caso decidido. Então, cabe recurso extraordinário se o tribunal local julgar um determinado caso contrariamente à Constituição. Aí você entra com recurso extraordinário para que o Supremo reveja o julgamento daquele caso. Pois bem, isso é o que sempre se entendeu. O que eu acho? Eu entendo, meus caros, que o conceito de causa decidida se ampliou. Causa decidida não é necessariamente caso decidido. Causa decidida é também questão decidida. E por que essa mudança terminológica? Por que essa mudança terminológica? Por que essa sutileza, né? Porque me parece que cabe recurso extraordinário contra acórdão de tribunal local que fixe uma tese jurídica sem julgar o caso. O acórdão do tribunal local fixa uma tese jurídica sem julgar o caso. E acórdão que fixa a tese jurídica sem julgar o caso é uma novidade do CPC de 2015. O CPC de 2015 expressamente prevê a possibilidade de um tribunal local, sem julgar um caso, fixar uma tese jurídica aplicável a todos os casos, semelhantes àquele. Ora, e o próprio CPC diz que cabe recurso dessa decisão. Recurso especial extraordinário. Ora, se cabe recurso especial extraordinário contra um acórdão
em que só se fixa uma tese jurídica sem julgar o caso, nós estamos aí mudando o conceito de causa decidida. O conceito de causa decidida terá que ser ressignificado. Ressignificado. Quer dizer, essa expressão causa decidida terá que ser ressignificada para abranger questões decididas. Eu, inclusive, meus amigos, nas minhas aulas, inclusive na aula do nosso intensivo aqui, essa parte me cabe no intensivo, quando a gente estuda jurisdição, eu digo que a ideia de jurisdição como uma ideia de solução de casos, ela é hoje insuficiente. Você não pode pensar a jurisdição apenas para resolver problemas de Tício contra Caio. Você tem que pensar assim, a jurisdição ela serve para resolver problemas das mais variadas naturezas. Sejam eles problemas, casos envolvendo duas pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, seja um tipo de problema que é a definição de uma tese jurídica aplicável a várias pessoas. Isso é um outro problema. Problema do nosso tempo. Então isso é um exemplo de uma relação insólita. Uma relação insólita, mas que me parece plenamente possível, entre o CPC e a Constituição. Porque aí é uma relação que não é relação Constituição-CPC, cujo vetor é um vetor para baixo, numa relação hierárquica. É uma relação que vai do... Sobre esse tema, eu tenho um questionamento, quando o professor fala sobre essa possibilidade da gente alterar, quer dizer, do CPC alterar um sentido do texto constitucional. Especificamente sobre o recurso extraordinário, por que não dizer que o CPC, em vez de alterar a norma, o entendimento do texto da Constituição, ele apenas não criou uma nova hipótese de recurso extraordinário por conta de uma necessidade, no caso do recurso do IRDR? O problema aqui, Gabi, é o seguinte, é que hipótese de cabimento de recurso extraordinário não pode ser criada por lei. Hipótese de cabimento de recurso extraordinário é matéria exclusiva da Constituição. Só mudando a Constituição a gente pode criar hipótese de cabimento. Então, de duas, uma. Ou isso que o CPC previu é garantido na Constituição. Você pode extrair essa recorribilidade do texto constitucional. E aí houve. Agora eu vou falar. Vou responder a pergunta que estava sem som. Ou, aí Gabi pergunta se o CPC não teria criado uma nova hipótese de cabimento de recurso extraordinário. E eu respondo, não pode. Porque hipótese de cabimento de recurso extraordinário somente pode ser criada por emenda constitucional. Porque quem estabelece o cabimento do recurso extraordinário é a Constituição. Então o que é que o CPC fez? Ele previu o recurso extraordinário ali. Supostamente numa hipótese garantida pela Constituição. Então de duas, uma. Ou aquilo que o CPC fez é constitucional, e revelou um sentido novo, um sentido possível ao texto da Constituição, ou o que o CPC fez é inconstitucional. Quer dizer, ele não poderia ter feito o que fez. Ele não poderia ter previsto o recurso naqueles casos em que não há julgamento de caso. Agora, ter criado uma hipótese de cabimento não dá. Mas aí eu posso fazer uma observação? Claro. A sensação que dá é que nós estamos criando um novo sentido somente para fazer o quê? Para unir o CPC ao texto constitucional. A gente está pegando o CPC e colocando novos entendimentos só para não ficar incompatível. Isso é possível que você sinta isso, mas qual o problema disso? O problema é que, na verdade, o que o CPC fez não foi alterar um texto. A verdade é que o CPC criou uma nova hipótese com questões decididas. Aí depende do que você entende por causa decidida. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Se você entende que causa decidida é só caso decidido, você está certa. Que era o entendimento tradicional. Aí que tá. É um entendimento tradicional a partir de um determinado repertório de problemas
problemas da vida, né? A gente tinha um repertório. Nosso mundo era um mundo assim. Nesse nosso mundinho assim, a gente só via aquelas situações. A complexidade das relações foi fazendo com que a gente visse outros problemas ainda não imaginados, ainda não citados. No meu modo de ver, o que o CPC fez foi mostrar a obsolescência da compreensão de que causa decidida é só caso decidido. Sabe quando você só percebe? É muito difícil você perceber que o que você sempre pensou é obsoleto. Não é fácil. Não é fácil. Primeiro porque isso exige uma maturidade pessoal e uma tranquilidade emocional de se reconhecer, assim, de reconhecer que você estava falando merda durante muito tempo. Que você não tinha o tirocínio suficiente para poder perceber esse tipo de sutileza. Eu, particularmente, tenho muita tranquilidade com isso. Se eu percebo que eu estava falando uma bobagem, eu jamais vou ficar insistindo na minha bobagem. Não tem o menor sentido isso. Eu não tenho compromisso nenhum. E é horrível citar um político aqui, mas eu vou citar Juscelino Kubitschek. Eu não tenho compromisso nenhum com o erro. Nenhum. Se eu percebo que o meu pensamento não está funcionando, o que é um pensamento não funcionar? Eu não consigo explicar as coisas. Quer dizer, meu pensamento não encaixa mais. Eu penso uma coisa que não encaixa mais. Os problemas não conseguem mais ser resolvidos com aquela minha ideia. Ora, é chegada a hora de resetar. É chegada a hora de dar um boot. Ctrl Alt Del. E recomeçar. Eu não tenho nenhum problema com isso. E pensei bastante sobre isso. Pensei muito. Fiquei um ano pensando nisso assim. Porque eu ficava, mas como é que vai caber um recurso? Eu sempre aprendi que recurso extraordinário só cabe se jogar caso. Mas não é um caso, não é um tipo de caso esse, um caso levado ao tribunal, para o tribunal perceber que várias pessoas estão na mesma situação semelhante, o tribunal vai e decide aquela questão, e isso serve para todo mundo. Por que isso não é um caso? Por que isso não é um objeto de atividade jurisdicional? Por que isso não pode ser controlado por recurso extraordinário? Não consegui explicar por que não. E percebi, o erro está na premissa. O erro está na premissa. É preciso perceber essa mutação constitucional. É preciso perceber essa mutação constitucional. Essa mudança de sentido que o legislador infraconstitucional ajudou a promover. Com isso, a gente termina essa segunda parte da minha exposição, que é a parte da relação entre processo e Constituição. Processo para cima. Mais alguma dúvida, Gabi? Não. Vamos agora para um outro pedaço da minha exposição, que é a relação do CPC com os microsistemas processuais. O CPC e os microsistemas processuais. Vou explicar um pouco isso para vocês entrarem no clima, ficarem na mesma sintonia. Reparem bem, quando o Código de 73 foi publicado, a ideia que se tinha de código à época era de um código totalizante. Um código totalizante. O que é um código totalizante? Um código que resolvesse todos os problemas, que servisse para tudo, que reunisse, consolidasse, congregasse toda a legislação processual e servisse como farol para tudo isso. Que era a perspectiva dos códigos daquela época. O problema, meus caros, é que logo depois do Código 73, final dos anos 70, o pensamento jurídico, a filosofia jurídica, sobretudo a filosofia jurídica, começou a perceber a necessidade de determinadas parcelas da vida, determinadas parcelas da sociedade, deveriam ser reguladas em diplomas normativos avulsos. Normalmente, diplomas esses que resolveriam aquela parcela da sociedade nas suas mais variadas dimensões. Mas só um pedaço da sociedade, não a generalidade dos casos, mas só um determinado pedaço, um tipo de relação. E aí se
pensou na ideia de chamar esse bloco normativo que cuida daquele pedaço, da sociedade, daquela parcela dos problemas sociais, chamar esse bloco normativo de microsistema. Um microsistema jurídico. São pequenos conjuntos de normas dedicados a regulamentar uma parcela dos problemas sociais, que tem as suas peculiaridades. E normalmente esses microsistemas se caracterizavam por serem enciclopédicos. Enciclopédicos da seguinte maneira: o microsistema, ele organizava tudo, no âmbito civil, no âmbito penal, no âmbito ambiental, no âmbito urbanístico. Quer dizer, aquele pedaço ali era resolvido totalmente. Surgiu aí a era dos microsistemas. E foi por conta dessa provocação que surgiram microsistemas importantíssimos do Brasil, como o microsistema da criança e do adolescente. Percebam que o ECA é uma lei totalitária. Totalitária não, mas totalizante para aquele pedaço dos problemas sociais. Que é uma lei que tem matéria penal, tem matéria administrativa, tem matéria processual, tem matéria de direito material. Numa mesma lei. Regula tudo sobre qualquer dimensão, aquele pedaço. O CDC. Repare, o CDC também. Você abre o CDC, tem de tudo ali. Administrativo, penal, processual, direito material. E começam a surgir microsistemas para regular determinados pedaços da vida. Ora, era inevitável que surgissem os microsistemas processuais civis. Microsistemas processuais civis começaram a se desenvolver pós-Código de 73. E eu destaco 4 deles. O microsistema da tutela coletiva, o microsistema dos juizados especiais, o microsistema da arbitragem e o microsistema dos processos de controle concentrado de constitucionalidade. Ou, para ser mais preciso, o microsistema da jurisdição constitucional. Então, microsistema da tutela coletiva, microsistema dos juizados, microsistema da arbitragem e microsistema da jurisdição constitucional. Esses microsistemas, eles se desenvolveram pós-Código de 73. E por isso mesmo, por se terem desenvolvido pós-Código de 73, esses microsistemas não eram referidos pelo Código de 73. O Código de 73 nem supunha a existência de arbitragem, juizados, processo de controle concentrado de constitucionalidade, processo coletivo. Esses fenômenos sequer eram cogitados pelo Código de 73. Isso é muito importante historicamente vocês perceberem. Como eles não eram sequer cogitados, obviamente o Código não faz referência a eles. Obviamente. E por causa disso, observem bem, por causa disso, toda a doutrina que se construiu sobre esses microsistemas, tudo que se escreveu sobre a lei de juizados, que é de 95, sobre a lei de arbitragem, que é de 96, sobre as leis do processo coletivo, que começam em 85, sobre as leis do processo de controle concentrado de constitucionalidade, que começa em 99. Tudo que se escreve sobre essas leis era escrito partindo-se da seguinte premissa. A premissa de que o código era inaplicável àqueles microsistemas. Porque o código não teria sido criado pensando neles, a preocupação do código não eram aqueles problemas. Então o código era prima facie inaplicável. O máximo que você poderia tirar do código eram normas muito gerais, regras muito gerais, o que é litisconsórcio, o que é petição inicial.
Agora, o pensamento do código como um todo não se aplicaria. Era preciso pensar dentro dos microsistemas. Quer dizer, o diálogo dos microsistemas com o código de 73 era um diálogo de estranhamento. Estranhamento. Tinha um quê de xenofobia. Xenofobia. Você não pode, não aceitava trazer coisas do CPC para lá. Por quê? Por conta dessas contingências históricas. Imagine, e eu vou me dar como exemplo. Em 2007, então há 10 anos, eu publiquei a primeira edição do meu livro sobre processo coletivo. Um livro de processo coletivo escrito em 2007, quer dizer, escrito em 2006, para publicado em 2007. Um livro que parte desses pressupostos. Quer dizer, o que é que eu escrevi no livro? É preciso pensar o microsistema do processo coletivo, não podemos nos valer do CPC. O CPC foi criado para uma outra realidade. A lógica é outra, o pensamento é outro. Isso não é possível. Beleza. Só que no meio do caminho tinha um CPC novo. E esse CPC novo, que é o de 2015, ele é completamente diferente. Em razão daquelas circunstâncias históricas que eu já comentei aqui, o CPC de 2015, ele é um código que nasceu, ou melhor, ele foi produzido, ele foi gestado com amplo conhecimento do que estava acontecendo nos microsistemas. Amplo. Quer dizer, este código é um código que pressupõe esses microsistemas. Olha a diferença. De 73 nem supunha. Esse novo pressupõe esses microsistemas. E não só pressupõe esses microsistemas, como dialoga expressamente com eles. Esses 4 microsistemas são expressamente referidos no CPC. O CPC expressamente se refere aos juizados especiais. O CPC expressamente se refere aos processos de controle concentrado de constitucionalidade. O CPC expressamente se refere ao processo coletivo. O CPC expressamente se refere à arbitragem. Expressamente. Então, olha só. O CPC novo não só pressupõe esses microsistemas, o CPC novo expressamente se refere a eles, e por isso o CPC novo não pode ter com esses microsistemas a mesma relação que o CPC antigo tinha. Enquanto o CPC antigo ele era uma relação, tinha com esses microsistemas uma relação de estranhamento, o CPC de 2015 tem com esses microsistemas uma relação íntima. A ponto de eu poder dizer, sem medo de errar, que o CPC de 2015 é um CPC que serve ao processo civil brasileiro, qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. Não é só o processo individual. Se algum dia vocês ouvirem um professor dizer que o CPC é um código de processo individual, pode perguntar a eles onde é que ele leu isso. Onde é que está escrito isso no código? Qual é o pedaço do código que diz que aquele processo ali é um processo individual? Nada há no código que aponte isso. Nada. Nada. Ao contrário, o código em diversas passagens dialoga com o microsistema. Expressamente. E aí vejam. Não basta dizer que o código pressupõe esses microsistemas. Não basta dizer que o código expressamente faz referência a eles. É preciso, meus caros, dizer uma terceira coisa que, para os teóricos do direito, pode ser assustador. Pode ser assustador. Eu posso ser acusado de analfabeto funcional por dizer isso, mas vou dizer. Meus caros, vejam bem. No Código 73, a relação do Código 73 com os microsistemas era a seguinte.
se a norma era do código, não pode ser do microsistema. Era uma incompatibilidade lógica. Eu jamais poderia dizer que o código faz parte do microsistema. Jamais poderia dizer que o código faz parte do microsistema. Por quê? Porque era uma contradição na própria coisa. Quer dizer, se vem do código, então não é microsistema. Com o código novo, no meu modo de ver, isso tem que mudar. Por quê? Porque há normas, do verbo haver, há normas que decorrem deste código, que são normas dos microsistemas. Ou seja, o código, ele não produz só normas gerais, não. O código, ele está produzindo norma que vai para aquele microsistema só. Quer dizer, uma norma que só vai se aplicar ali. Isso, numa visão tradicional, é uma loucura. Porque na visão tradicional, no papel tradicional do código, o código ele não dialoga com os microsistemas e o código produz normas gerais. As normas do microsistema ficam no microsistema. Eu estou dizendo a vocês que além das normas gerais, sempre estabelecidas pelo código, o Código 2015 produz normas do microsistema. Você sai do código e só vai se aplicar ali. Vou dar um exemplo. Um exemplo para vocês entenderem. Juizados especiais. Juizados especiais. Vejam o que diz. Vejam o que diz o artigo. Espera aí, deixa eu pegar aqui. O artigo 1062. Vejam o que diz o artigo 1062. O 1062 do CPC diz: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competentes juizados especiais. Essa norma aqui é uma norma que vai para onde? Perceba que esse dispositivo aqui podia tranquilamente estar dentro da lei de juizados. Esse artigo 1062 podia ser um artigo da lei de juizados. Mas está dentro do código. Ele, portanto, é fonte de norma do microsistema, fonte direta de norma do microsistema. E o que é interessante, meus caros, e revela o que eu vou dizer agora, além de interessante, câmera em mim, além de interessante, revela o desconhecimento, né, generalizado que muitas pessoas têm no novo código. É interessante ouvir algumas pessoas dizer assim, ó, o código de 2015 não se aplica aos juizados. Mas isso é um erro tão grosseiro que basta ler o 1062, como é que isso aqui não se aplica aos juizados? Fora isso aqui, as outras todas as coisas, além de inúmeras outras normas se aplicarem aos juizados, como é que você pode dizer que o CPC 2015 não veio para mudar os juizados? Como? Como? Se os juizados são expressamente referidos no código em diversas passagens. Diversas passagens. Vou dar um outro exemplo. Artigo 337. Artigo 337. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. O artigo 337, meus caros, cuida da resposta do réu. Cuida da resposta do réu. E o parágrafo 6º do 337 diz assim, ó: a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. O que é que isso aqui está dizendo, meus caros? O que é que isso aqui está regulando? Isso aqui regula a não alegação de convenção de arbitragem. Dizendo o seguinte, se o réu não alegar convenção de arbitragem, é como se ele estivesse renunciando à jurisdição arbitral e aceitando a jurisdição estatal. Isso aqui é norma do microsistema da arbitragem.
Isso aqui poderia estar na lei de arbitragem. Isso aqui está no CPC. Porque esse CPC não só supõe a arbitragem, como traz regras específicas sobre o processo, regras específicas sobre a arbitragem, regras que compõem o microsistema da arbitragem. Vou dar um terceiro exemplo. Eu vou dar um exemplo de cada microsistema. Vejam o artigo 139. O artigo 139, que cuida dos poderes do juiz, joga na tela aí. O 139, que cuida dos poderes do juiz, ele diz no inciso 10, o seguinte. Deixa eu botar um negócio aqui. Tá fazendo sono. Eu acho que não vai dar, não. No inciso 10 diz assim, não deixe, senão você vai se cansar. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, deve o juiz oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, os outros legitimados, para, se for o caso, promover a ação coletiva respectiva. Ora, o que o inciso 10 prevê? Prevê o dever de comunicação para a propositura de ações civis públicas. Para a propositura de ações coletivas. Se o juiz se depara com várias demandas individuais repetitivas, o juiz tem o dever de comunicar aos entes legitimados à tutela coletiva para promover a respectiva ação civil pública. Isso aqui, meus caros, é uma norma que poderia estar na lei de ação civil pública. E, aliás, está. Tem uma lá que é semelhante a essa. O artigo 7º da lei de ação civil pública é semelhante a esse aqui. E tem gente dizendo que o CPC é um código de processo individual. Eu, inclusive, meus caros, estou defendendo no meu livro de processo coletivo uma coisa inusitada. Eu estou defendendo que esse dispositivo, o 139, inciso 10, combinado com outros dispositivos do Código, ele estabelece a prima do processo coletivo em relação ao processo individual. Ou seja, se houver processo coletivo, é preciso primeiro julgar o processo coletivo. E depois o processo individual. Mas primeiro... Por que a tutela coletiva tem primazia? Porque a solução coletiva resolve para todo mundo. Por isso que ela tem primazia. Tanto que eu estou defendendo a existência de uma norma fundamental do processo brasileiro, que é a primazia da tutela coletiva em relação à tutela individual, revelada em dispositivos como esse, 139, inciso 10. Para fechar os 4 microsistemas com um exemplo de cada um, só para vocês perceberem que o código é um código que não só supõe esses microsistemas, não só dialoga expressamente com eles, mas também é um código que produz normas que são desses microsistemas. Vamos dar uma olhada no artigo 525. 525. O artigo 525, meus caros, ele cuida da impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, cuida da defesa do executado no cumprimento de sentença. E aí, no parágrafo 12 desse dispositivo, ele diz que na defesa do executado no cumprimento de sentença, o executado pode alegar que a sentença ela se funda em lei, ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição, em controle concentrado ou difuso. Ou seja, na execução, eu posso dizer que a sentença a título executivo ela se baseia em um ato normativo que o Supremo disse que era inconstitucional. Eu posso alegar isso. E eu posso me valer de um julgado do Supremo proferido em controle difuso ou concentrado. Olha o trecho aqui, difuso ou concentrado. Pois bem, vem o parágrafo 13 e diz:
No caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo. O parágrafo 13, portanto, ao se referir ao 12, diz que os efeitos da decisão do Supremo em controle concentrado ou difuso podem ser modulados. O que vocês estão vendo demais aí? O que tem demais aí? Meus caros, câmera em mim. Estamos diante, aqui, parágrafo 13 do 525 do CPC, estamos diante da primeira previsão expressa de modulação em controle difuso. Porque a modulação de efeitos em controle concentrado já existia na lei da ADIM. Mas não havia previsão expressa de modulação em controle difuso. Agora nós temos. Modulação em controle difuso, previsão expressa, parágrafo 13 do 525. O que é que isso quer dizer? Que nós estamos aqui diante de uma norma que é do microsistema da jurisdição constitucional. Uma norma que poderia não estar no Código, poderia estar em outra lei, mas está. Mostrando que o Código dialoga com os microsistemas diretamente. Razão pela qual, meus caros, o modo como todos nós aprendemos a relacionar o CPC com os CPC 73 com os microsistemas processuais, ele tem que ser totalmente reconstruído. Totalmente reconstruído para um outro tipo de relação. Uma relação mais próxima, mais íntima, mais dialógica. Hoje a gente termina esse ponto. Podemos avançar. Quer fazer alguma pergunta, Gabi? Podemos avançar para o próximo ponto. E o próximo ponto, meus caros, é a análise que eu quero fazer com vocês do artigo 15 do CPC. Vou fazer a análise do artigo 15 do CPC. Vejam o que o 15 do CPC diz. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Notem, meus caros, que o artigo 15, ele também estabelece um diálogo do CPC com o que está fora do CPC. E ele diz, esse CPC se aplica supletiva e subsidiariamente, ou seja para suprir as lacunas, quer dizer, a ausência total de regramento, seja para complementar um regramento que já existe. O CPC 2015 ele se aplica ao processo do trabalho, ao processo eleitoral e ao processo administrativo. E eu quero estabelecer com vocês essas relações. Começar com o processo administrativo. É curioso que o Código de Processo Civil diga expressamente que vai se relacionar com o processo administrativo, que é um processo não jurisdicional. Isso é sintomático, meus caros, de uma evolução do direito brasileiro. Porque a ideia de processo administrativo é uma ideia da Constituição de 88. Até 88 não se falava em processo administrativo. A atividade administrativa era secreta, era autoritária. Começou a se falar em processo administrativo em 88, quer dizer, a administração agindo em diálogo, de maneira pública, motivada, com garantias do devido processo legal. E aí, em 99, sai a Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, que saiu regulamentando o que estava na Constituição, que falava em processo administrativo. Ora, era inevitável que o Código de 2015 viesse para dialogar com essa lei de processo administrativo. Era inevitável que isso acontecesse. Seja porque a prática já mostrava que no processo administrativo, sempre que você tinha dúvida, você apelava para o CPC, e seja porque era preciso reafirmar
era preciso reafirmar que o processo administrativo tem de observar o devido processo legal, tal como agora ele está estruturado pelo Código, sobretudo na parte do contraditório. O que é muito importante, por exemplo, nos processos administrativos disciplinares. Sucede, meus caros, que aconteceu um fenômeno curioso com essa parte do artigo 15, que é o seguinte: o governador do estado do Rio de Janeiro, ele propôs, no ano passado, uma ADIM contra o Código. Foi a primeira ADIM contra o Código. E nessa ADIM, o governador do estado do Rio, ele impugna alguns dispositivos do Código. E um dos dispositivos que ele impugna é o artigo 15, nessa parte do processo administrativo. Nessa parte do processo administrativo, o governador diz o seguinte, que esse dispositivo somente pode ser aplicado ao processo administrativo federal. Ele pede uma interpretação conforme do dispositivo para dizer que ele só deve ser aplicado ao processo administrativo federal, porque caberia aos estados, por suas leis estaduais, disciplinar os processos administrativos estaduais, sob pena de ofensa do Pacto Federativo. Uma argumentação muito forte essa do governador do estado, muito boa argumentação. Eu diria que tem chances de êxito, tem chances de obter uma interpretação conforme, mas a bola é dividida. Fica o registro para que vocês tenham ideia da complexidade que é isso. Vira como um artigo simples como esse, já deu margem para a ADIM. Já deu margem para a ADIM. Pois bem, o artigo 15 fala também no processo do trabalho. No processo do trabalho. E aqui, meus caros, aqui há um ato normativo do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, em março de 2016, 2 dias antes do início da vigência do Código, o Tribunal Superior do Trabalho baixou um ato que ele chamou de instrução normativa, mas na verdade é uma resolução do tribunal, chamada de Instrução Normativa número 39 de 2016. Instrução Normativa 39 de 2016. O TST, nessa Instrução Normativa 39 de 2016, que é um ato que vocês têm de consultar, vocês têm de ler. O TST, como é que eu posso dizer, enuncia, diz para o povo brasileiro o que ele, TST, entende que é aplicável do CPC ao processo do trabalho, o que não é aplicável e algumas adaptações que deverão ser feitas. Veja, o TST, antes de o CPC entrar em vigor, ele baixa um ato para dizer o que ele, TST, sem ter julgado nenhum processo, entende que é aplicável do CPC ao processo do trabalho, o que não é aplicável ao processo do trabalho e o que o processo do trabalho tem que ter de fazer de ajuste para poder conciliar. Esse ato acaba sendo um ato muito importante do TST, claro que vai servir como paradigma para muitos juízes do trabalho. Agora, é preciso colocar as coisas nos seus devidos termos. Esse ato não é um ato normativo. Até porque o TST não pode fazer um código do processo do trabalho. Esse ato é uma nota técnica, é uma posição doutrinária do ministro do TST sobre o assunto. Obviamente que não cabe, não tem força normativa nenhuma, não tem força obrigatória, e o próprio TST, os próprios ministros, em casos concretos, podem perceber o equívoco e não seguir. Razão pela qual
eu não compreendi bem o motivo. O motivo da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, de ter entrado com uma ADIM contra essa instrução normativa. Existe uma ADIM contra essa instrução normativa. Eu acho que houve um exagero. Eu acho que se deu, assim, que se entrou com um ADIM com o pressuposto de que se tratava de um ato normativo e não é, nem poderia ser. O Supremo ainda não se manifestou sobre essa ADIM. Até porque, venhamos e convenhamos, que o ano de 2016 para o Supremo tinha outras preocupações. Não se preocupou, não se manifestou sobre isso. Mas está pendente para poder tratar do assunto. O curioso é que esse ato do TST, repito, um ato publicado antes do início da vigência do Código, 2 dias antes, ele inspirou o TSE. O TSE, 2 meses depois, maio, junho de 2016, o TSE baixou a resolução 23478 de 2016. Resolução 23478 de 2016, que é uma resolução em que o TSE também faz a mesma coisa. Diz o que se aplica e o que não se aplica do processo do CPC ao processo eleitoral. É um negócio também muito complicado. Muito complicado. Mas tem um precedente do TST. E aí o TSE, que é irmão do TST, produziu esse mesmo ato. Então são 2 atos que vocês têm de pegar para ler. A Instrução Normativa 39 do TST e a Resolução 23478 do TSE, ambas de 2016, estabelecendo quer dizer, não estabelecendo, mas dizendo como para esses tribunais deve-se estabelecer as relações entre o CPC e os respectivos processos trabalhista e eleitoral. Alguma pergunta? Pois bem, o Código fala em processo trabalhista, processo eleitoral, processo administrativo. Vem a pergunta que é inevitável. E o processo penal? Vai lá. Ainda sobre o processo do trabalho e sobre o processo administrativo, eu gostaria de saber a opinião do professor sobre o problema que eu acho que todo mundo está discutindo agora, da negociação jurídica nos processos do trabalho e também nos processos que tem como parte o poder público. Vamos lá. Uma das grandes novidades do Código é o artigo 190. Eu até digo que para mim é a maior novidade do Código. O 190 é o artigo do CPC que permite que as partes façam convenções processuais para alterar o processo a determinadas peculiaridades da causa. E as partes podem promover alterações do processo ou das suas situações jurídicas processuais. Portanto, o 190 consagra a possibilidade de negócios processuais atípicos e nominados. Pois bem, qual é a pergunta de Gabi? Isso se aplica ao processo do trabalho? Primeira pergunta dela. Vejam, o TST, nessa instrução normativa, diz que o artigo 190 não se aplica ao processo do trabalho. Não seria possível aplicar a ampla negociação sobre o processo no processo do trabalho. Não haveria negócios processuais trabalhistas. Isso para mim é um evidente erro, né? É um erro claro e tá aí uma coisa que eu tenho certeza que o TST vai mudar. Basta pensar no seguinte, meus caros. Imagina, 2 sindicatos não podem fazer uma convenção processual, 2 sindicatos não podem escolher um perito, 2 sindicatos não podem estabelecer uma convenção sobre ônus de prova, que aliás, inclusive, é muito comum em convenções coletivas do trabalho, você ter convenção sobre ônus da prova. A quem cabe provar hora extra. Isso às vezes está numa convenção coletiva. Ora, uma convenção de ônus da prova não pode ser admitida? Uma prática, inclusive, já reiterada.
já reiterada. O Ministério Público do Trabalho não vai poder fazer convenções processuais nos termos de ajustamento de conduta trabalhistas para as ações civis públicas trabalhistas. O Ministério Público do Trabalho não vai poder fazer. Todos os Ministérios Públicos do Brasil podem fazer, menos o do trabalho. Quer dizer que eu, advogado de um trabalhador, faço um acordo e coloco uma cláusula que diz assim: no eventual descumprimento desse acordo, na execução, os embargos à execução só vão ter efeito suspensivo se a penhora for em dinheiro. Eu posso fazer essa convenção. No processo civil eu posso. No processo de trabalho eu não posso. É uma convenção que favorece o empregado, eu não posso fazer. Então é evidente que se aplica. E se aplica inclusive com as restrições. Olha, se o trabalhador for hipossuficiente, técnico, e não conseguir compreender, é nula a cláusula. Tudo bem, mas isso está no Código de Processo. Todas as garantias para proteger o vulnerável estão no CPC. Todas elas se aplicam. Então, se aplica com tudo, inclusive com a proteção do vulnerável. Então, o pensamento do TST de dizer que não se aplica em tese é simplesmente impedir situações como essa. Quer dizer, 2 sindicatos podem fazer uma convenção para ajustar salário, mas não podem fazer uma convenção para escolher um perito. Veja que isso não faz o menor sentido. E a outra pergunta de Gabi foi: e aos processos que envolvem entes públicos? Mesma coisa. Processo que envolve ente público é amplamente objeto de negociação processual. Inclusive, uma ex-aluna minha, baiana, fez a sua tese de doutorado sobre o assunto. Lorena Miranda. Lorena Miranda publicou esse livro, Convenções Processuais e o Poder Público. Convenções Processuais e o Poder Público. Lorena Miranda, um livro de 2016, publicado pela editora Juspodium. Eu recomendo. Uma tese de doutorado, são mais de 400 folhas, em que ela apresenta, com sobradas razões, que é plenamente possível que o poder público ele celebre convenções processuais, com base no artigo 190 do CPC. Inclusive, convenções processuais, o 190 é tema do intensivo 1 aqui do UFG, que está sob minha responsabilidade. Então, quem fizer o curso vai ter uma aula só sobre o 190, que é, conforme eu disse, e eu já repito isso, já disse em vários lugares, a maior novidade do CPC, no meu modo de ver. Pois bem, para terminar a nossa exposição, meus caros, eu quero falar sobre um silêncio do artigo 15. O artigo 15 não menciona o processo penal. Não menciona o processo penal. E aí vem a pergunta: o CPC se aplica ao processo penal? Ou pode se aplicar ao processo penal? Eu posso extrair do CPC normas para o processo penal? Pergunta das melhores. Veja bem, meus caros, que o CPC se aplica ao processo penal subsidiariamente, não há muita dúvida. Há diversas decisões que dizem que o artigo 3º do CPP, o artigo 3º do Código de Processo Penal, serve como fundamento para buscar no CPC determinadas soluções dogmáticas para o processo penal. Então não há dúvida. A questão é saber o que desse CPC poderia ser interessante para o processo penal. E eu destaco logo aqui, meus caros, duas coisas que para mim são óbvias. Todo o regramento do contraditório e da motivação das decisões, toda a garantia de contraditório reforçado, proibição de decisão surpresa e decisão motivada, esmiuçadamente motivada, que são duas grandes novidades do CPC de 2015, evidentemente se aplicam ao processo penal. Ora, se uma sentença cível, numa ação de cobrança, precisa ter fundamentação analítica, uma sentença condenatória para o cara ir preso, ficar 20 anos na cadeia, pode dispensar a fundamentação analítica? Então é claro que o artigo 10 e o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, proibição de decisão surpresa e motivação reforçada, se aplicam ao processo penal. Evidentemente. Isso aí,
Veja, meus caros, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu quero, isso que é óbvio, enfim, que todo mundo já fala, tem outra coisa óbvia que todo mundo fala, o sistema de precedentes. Existem precedentes penais e processuais penais. Então, todo o regramento de formação, aplicação, revisão dos precedentes penais e processuais penais que está no CPC, não vai se aplicar? Claro! Até porque essa parte do código é uma parte geral. É formação de precedentes, pouco importa a matéria. Então, isso aqui, contraditório, motivação e sistema de precedentes, todo mundo já diz que se aplica ao processo penal. Isso aí é quase que um lugar comum. Eu quero agora revelar para vocês coisas que não são tão evidentes. Uma delas é o seguinte. Vejam comigo o artigo 699. 699. O 699... Opa, sumiu aqui. 699. O 699, ele cuida daquilo que se chama de depoimento sem dano. Depoimento sem dano. Olha o que ele diz. Quando o processo envolver a discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. A regra aqui é uma regra de proteção do incapaz. Para que o depoimento desses casos seja acompanhado por um especialista para evitar traumas psicológicos no incapaz. Eu pergunto a vocês, isso vale para o processo civil? Não vale para o processo penal? Não vale para o processo penal? Evidentemente que se o depoimento de um incapaz for tomado no processo penal, em casos que envolvem abuso de incapaz ou alienação parental, tem que ser um depoimento acompanhado por especialista. Evidentemente. Isso é uma norma de tutela do incapaz que é transversal, se aplica a qualquer processo. Veja, eu estou mostrando para vocês que o negócio é mais complicado do que vocês imaginam. Vou dar um outro exemplo. Todos vocês sabem que no julgamento do mensalão, o Supremo Tribunal Federal admitiu por 10-0, diga-se de passagem, a possibilidade de coisa julgada parcial. Porque como era um julgamento muito complexo, enfim, eram 40 réus, cada um acusado por mais ou menos 3 crimes. Então era um julgamento com 120 capítulos. 120 capítulos o acordo. E capítulos que ora eram recorríveis por embargos infringentes, ora não eram recorríveis. Então o que é que aconteceu? Muitos capítulos foram impugnados por embargos infringentes, outros transitaram em julgado. O que é que o Supremo reconheceu naquele momento? Lá em 2014? 2013. A coisa julgada parcial penal. A coisa julgada parcial penal. Os processualistas penais estranharam isso. Os processualistas civis não viram nenhum problema, isso é uma trivialidade. E o Código Novo, meus caros, o Código Novo, ele prevê a coisa julgada parcial em diversas passagens. A possibilidade de coisa julgada parcial, de fragmentação da decisão de mérito, ela está espalhada no Código. Então o Código vai ajudar o processo penal também nesse ponto. Um ponto mais obscuro, parece que ninguém percebe isso, mas vai ajudar. Na medida em que o próprio Supremo já reconheceu a possibilidade de coisa julgada parcial no processo penal, e o processo penal não regula isso, o CPC regula. Isso vai ajudar na compreensão da coisa julgada parcial penal. Isso é muito importante. Um outro exemplo de uma relação mais, como é que eu posso dizer, mais obscura, que não tem sido tão falada, é do regulamento da perícia. Ora, o Código Novo, ele avançou demais em tema de perícia. Não só em tema de perito, como em tema de perícia. O Código melhorou bastante o regulamento do perito e melhorou demais o regulamento da perícia. Ora, perito e perícia também existem no processo penal. Também existe no processo penal. E vão buscar... o processo penal não vai se aproveitar dessas melhorias evidentes do regulamento do perito e da perícia, inclusive com a criação de uma espécie de perito natural? Claro que vai. Evidentemente que vai.
Por isso que eu recomendo vivamente que vocês vejam um livro coordenado pelo professor Antônio Cabral, da UERJ, por Eugênio Pacelli, dos maiores processualistas penais do Brasil, e pelo ministro do STJ, Rogério Schietti, eles três, Antônio Cabral, Pacelli e Rogério Schietti, que coordenaram um livro com as repercussões do novo CPC no processo penal. Um livro espetacular, publicado pela editora Juspodium, Repercussões do novo CPC no processo penal, coordenado por Antônio Cabral, Eugênio Pacelli e Rogério Schietti. Livro espetacular, com 20 textos, com diversas aplicações do CPC no processo penal. Recomendo. Com isso, meus caros, eu encerro a minha participação. Veja que eu tentei falar o máximo possível, dialogar com diversas fontes no tempo que me cabe, que é esse tempo de 1h30. Antes de sair, eu queria perguntar a Gabi se ela tem alguma dúvida, alguma palavra final, algum questionamento, algum comentário, para a gente poder se despedir do pessoal que está nos assistindo. Não, eu acho que a única questão que a gente tem que pensar melhor em relação ao processo penal, que as pessoas vêm me perguntando, é a questão dos prazos, que o prazo em dia útil tem que ter a questão quando o réu é preso, a gente não deve aplicar, tudo que se aplica ao processo penal é para melhorar e para dar celeridade ao processo. Então, tudo aquilo que for para atrasar o processo como possível prazo em dia útil, não deve ser aplicado, pelo menos esse é o entendimento que eu venho defendendo desde a saída do código, dessa não aplicabilidade. Ótimo, é uma boa reflexão. Essa questão dos prazos é uma boa reflexão, até porque seria uma forma de você prejudicar o réu do processo penal, porque a duração do processo penal, quando o réu está preso, né, é uma duração que prejudica o réu. Quando o réu está solto, acaba funcionando, melhorando para ele por conta da prescrição intercorrente. Era isso, meus caros. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, depende da hora que vocês estiverem assistindo. Foi um prazer estar aqui. Venham ficar conosco aqui, venham fazer os cursos conosco no UFG, sobretudo os intensivos 1 e 2, que é onde eu dou aula. Aquele abraço, boa noite, Gabi. Tchau, pessoal, boa noite e fiquem que amanhã ainda tem Semana Jurídica Online. Aproveitem as palestras e bom estudo aí para vocês.